Meus irmãos, por gentileza, abram as Bíblias de vocês comigo no Salmo de número 30. Os louvores já falaram muito, essa manhã. Esse último, especificamente, tem uma letra que se enquadra muito bem no princípio desse Salmo de Davi, maravilhoso. Nós vamos compreender o contexto em que ele foi escrito, segundo os estudiosos, e entender o que nós temos a ver com esse contexto. Então, por gentileza, sua Bíblia, Salmo de número 30. Quantos irmãos procuram aí? Se tiver alguém nos visitando hoje, seja muito bem-vindo, sinta-se abraçado, acarinhado. Você está em casa, sei que nos assiste pela internet também, muito obrigado pela companhia virtual, obrigado por estar conosco, que a palavra fale com você, neste momento em que você está, em que vamos ouvir a palavra poderosa do Senhor, que diz assim, ouça com atenção, com reverência a palavra de Deus, Salmo de número 30, vamos ler dos versículos 1 ao 5, assim diz a palavra do Senhor. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me ergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o santo nome, o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Senhor, te louvamos pela tua palavra que nos alimenta, que és Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus que escolhestes, ó Deus, que estivéssemos aqui para ouvir a tua palavra nesta manhã. Fala conosco, Senhor, que a semente da tua palavra caia, Senhor, em solo fértil, em terreno fértil nesta manhã, e possa frutificar para a glória do teu nome, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, na dependência do teu Espírito, que nada, Senhor, que saia da boca do homem não esteja em concordância com a tua santa palavra. Assim eu te peço, no nome santo de Jesus, amém. Glória a Deus. Esse é um salmo que nos encoraja, que nos alimenta em meio às lutas. Nós, povo improvável que somos, como ainda há pouco estávamos cantando, nós não merecemos o amor do Senhor. Esse salmo vai falar muito sobre isso, por meio do salmista, do poeta, do rei Davi. Estudiosos apontam, meus irmãos, que Davi escreveu esse salmo inspirado em uma experiência muito marcante na vida dele, quando ele já era rei de Israel, uma experiência que levou posteriormente à construção do templo em Jerusalém, para você ver como foi marcante. Por isso que nós vemos aí na cabeça desse salmo um título, Cântico para a dedicação do templo, ou talvez na tua Bíblia esteja Cântico da dedicação da casa. Essa casa é a casa do Senhor, é o templo que seria construído em Jerusalém, posteriormente ao momento em que Davi, inspirado pelo Espírito, escreve esse salmo. Os textos de 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21 contam essa história, deste momento histórico das Escrituras, que nós vamos rapidamente pincelar aqui. Eu recomendo que vocês leiam 2 Samuel 24, 1 Crônicas 21. O pessoal do Base Bíblica passou recentemente por esses textos, vão se familiarizar com a história. Eis aqui um resumo dos fatos, tá? A gente vai usar até como ilustração essa história bíblica, para a gente ingressar no contexto do Salmo. Ao passo que nós fazemos a introdução, já vamos contextualizando o que estava acontecendo ali, ou se passando no coração de Davi, quando ele escreve essa poesia. Muito bem, o que estava acontecendo ali? Davi, em determinado momento do seu reino próspero, ele estava envaidecido pelo sucesso do seu reinado. O Senhor era com ele,
Então ele decide fazer um censo entre os homens de Israel que estavam aptos a lutar, um censo do exército, em outras palavras. Era uma forma dele saber o tamanho do seu poderio bélico, do seu exército, e também uma forma de ostentar esse poder diante de si mesmo e diante dos seus inimigos ali daquela sua época. A Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, que Satanás incitou Davi a fazer o censo, ou seja, ele induziu Davi. Satanás não pode tomar decisões por nós, nós somos responsáveis pelas nossas decisões, mas ele tenta, né? Vide o que acontece lá no Éden, né? Então Satanás incita Davi a fazer o censo, o que prova aí a natureza pecaminosa daquela atitude. Ele estava fazendo movido por uma incitação maligna. Muito bem, a ideia pareceu absurda para Joabe, que era o comandante militar real de Davi. Ele recebe a ordem de promover aquela contagem, mas ele percebe soberba nas intenções de Davi, como a soberba de quem corre no erro de achar que é autossuficiente. Ainda assim, Joabe tem que obedecer e ele precisava cumprir as ordens do rei, né? E ele faz de fato aquela contagem, incluindo os homens aptos para a guerra de cada uma das tribos. Meus irmãos, para vocês terem uma ideia, o exército somou aí 1.100.000 soldados. Esse era o exército de Davi. População de São Luís, a capital, né? Logo Davi, que por muitas vezes, antes de ser rei, viveu o livramento do Senhor de muitas formas, agora parecia depositar a sua confiança no poder de homens, em vez de manter a sua fé alicerçada naquele que é todo poderoso, aquele que agiu para que ele reinasse em Israel. Logo Davi, né? Por causa do pecado do rei, então Deus decidiu castigar o povo. E aí Deus envia um profeta até o rei, até Davi, para lhe apresentar 3 opções de castigo. A primeira opção, 3 anos de fome sobre Israel. Segunda opção, 3 meses de perseguição dos exércitos inimigos, perseguição severa dos inimigos. Em terceiro lugar, 3 dias da espada do Senhor sobre Israel, na forma de uma terrível praga que iria cair sobre o povo. 1 Crônicas capítulo 21, já vimos que é o texto que traz esse contexto aqui, que leva ao Salmo. Versículo 13, 1 Crônicas 21, 13, Davi responde assim a Deus, diante das opções que são apresentadas a ele por meio do profeta. Ele diz: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande em sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Interessante, né? Davi, que naquele momento confiava o seu poder nos homens, agora, exortado no seu pecado, ele prefere cair nas mãos de Deus, por causa da sua grande misericórdia. E assim foi feito. Uma peste terrível vem sobre Israel, que mata 70.000 homens. Texto de 1 Crônicas, capítulo 15, capítulo 21, versículo 15, estamos no capítulo 21, tá, de Crônicas. 1 Crônicas 21, 15, conta que um anjo do Senhor, 3 dias de peste, milhares de pessoas mortas, o anjo estava prestes a destruir toda Jerusalém, quando Deus o conteve ali e diz: pare, já basta, disse o Senhor. Nessa hora, o anjo que estava prestes ali para eliminar toda a Jerusalém, ele estava perto de um terreno ou uma eira que pertencia a um homem chamado Araúna,
Algumas versões também falam de Ornã, é o mesmo homem, era um jebuseu. Só para nível de geografia bíblica, o local era o mesmo Monte Moriá, onde Abraão quase sacrifica Isaac. O pessoal do Base Bíblica está por dentro. Mesmo Monte Moriá, onde Abraão sacrificou Isaac, ou ia sacrificar Isaac, né? Levou Isaac para ser sacrificado. A Bíblia diz então que Davi levanta os olhos e ele vê o anjo com a espada desembainhada, estendida sobre Israel. É uma visão espiritual do castigo que o Senhor derramava sobre Israel naquele momento. Que visão, hein? Quando ele vê aquela situação, 3 dias se passaram de pestes, mortes, ele percebe as consequências terríveis do seu pecado. O povo estava sofrendo por causa dele. Então ele, arrependido, profundamente arrependido, ele clamou a Deus que aquele castigo caísse sobre ele e sobre a sua casa, porque ele era o verdadeiro culpado. E Deus ouviu o clamor de Davi. Por intermédio de um profeta, o Senhor então orienta o rei a erguer um altar de sacrifícios lá naquele local onde ele havia visto o anjo, na eira de Araúna, Monte Moriá. O Salmo 30, meus irmãos, ao que tudo indica, foi escrito para dedicar aquele lugar, e também todo o material que ia ser construído, seria utilizado na construção do templo posteriormente, uma dedicação daquele lugar a Deus. Isso é o que estudiosos entendem ser a inspiração, o propósito desse salmo aqui. Então, tá aí, esse é o pano de fundo do nosso texto de hoje. Qual seja, resumidamente, nós temos a ação de um Deus que lança castigo sobre o povo, para que em seguida ele haja com misericórdia, livrando aquele povo de uma terrível angústia, uma angústia de morte. Salmo 30, meus irmãos, é portanto um canto de louvor a Deus por essa dádiva que o homem pecador recebe sem merecer. Esse salmo é uma ode à compaixão de Deus, é um poema de louvor, em compaixão de um Deus por um rei e por um povo desobedientes, os quais necessitam de correção, muitas vezes drástica, a fim de consertar os passos, a fim de amadurecer. Esse povo somos nós. E aí é muito bom quando a gente se depara com esses textos como esse aqui, porque a gente vê aqui, meus irmãos, um salmista, um rei, que louva a Deus por tê-lo tirado das profundezas da morte. A gente vê um rei que reconhece o seu pecado e conclui que, ainda que o seu choro dure uma noite inteira, a alegria vem pela manhã. E nós vemos ainda, meus irmãos, nesse salmo, a obra de um Deus gracioso, que age no tempo dele e que não desampara o seu filho. Ok, pastor, tá, muito bonito essa história. Aqui no versículo 5 desse salmo, a gente vê algo reconfortante em dias de lutas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É lindo, essa frase é linda. Ok, mas e quando a alegria não vem? Quando a alegria não vem pela manhã, meus irmãos, quando o que vem pela manhã é mais choro, é mais dor, é angústia que persiste por longos dias, parece que não vai ter fim. E aí? Será que Deus mentiu? Eu creio que o Senhor da graça providenciou respostas a essas perguntas esta manhã, por meio desse maravilhoso salmo davídico aqui, que assim seja. E a primeira resposta está numa ideia central, que nós vamos detalhar ao longo da nossa jornada,
E é uma ideia central desse salmo na qual nós podemos confiar. Essa aí, ó. Deus socorre no tempo dele. E esse será o tema aí da nossa reflexão esta manhã, meus irmãos. Sim, o tempo e a resposta de Deus não é o nosso tempo, tampouco é do nosso jeito. Nesse sentido, nós vamos então dividir o sermão, tá? Em duas partes principais, cada uma com os seus desdobramentos aí, só para a gente visualizar a nossa caminhada. É mais ou menos que vai ser isso aí, ó. Na primeira parte, nós veremos que Deus restaura, o Deus no tempo dele, fica o tema na tua mente, Deus no tempo dele restaura e protege o caído. Então a gente vai ver um salmista, um salmo que exalta o agir de Deus em meio à angústia de Davi. E aí, na esteira desse argumento, nós veremos que o Senhor no tempo dele cura aquele que clama, e também o Senhor no tempo dele devolve vida ao morto. E aí temos uma segunda parte. Em resposta ao agir de Deus, vidas restauradas louvam ao Senhor. Aleluia. O salmista convida o povo, a gente vai ver a história, convida o povo a louvar um Deus de justiça, mas um Deus gracioso com o seu povo, um Deus que é digno de toda adoração. Por quê? Porque a ira de Deus passa, mas o favor permanece. E também veremos, por fim, que Deus alegra o seu povo com favor eterno, já lá na parte B do versículo 5. Então vamos mergulhar agora mais diretamente aqui no nosso salmo. Meus irmãos, logo na primeira frase do salmo, nós vemos palavras de um salmista que experimentou um agir de Deus, um agir poderoso e gracioso no meio da sua dor, no meio da sua angústia. Deus restaura o caído, meus irmãos. Olha o que diz o versículo 1. Eu te exaltarei, Senhor. Olha, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Isso era muito importante para um rei bélico como Davi. Ao mesmo tempo que nós vemos Davi exaltando Deus por tê-lo reerguido, nós vemos a figura de um Deus que não admite o escárnio dos inimigos contra ele. Considerando aqui uma linguagem comum da poesia hebraica do Antigo Testamento, estudiosos estão vendo aqui um livramento associado à aflição de Davi de estar em algum tipo de profundeza, da qual a pessoa ela precisa ser retirada, ela precisa ser reerguida. Essa é a imagem de Davi, de alguém que fora tirado da morte, tirado da angústia. E mais adiante a gente vai ver no versículo 3, ele fazendo essa analogia do seu estado, como a de estar em uma sepultura. A gente vai ver isso mais adiante. E já na parte final do versículo 1, nós vemos o agir de Deus, que não admite escárnio sobre o seu povo. Ele diz, o texto, não deixastes os meus inimigos, que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Gente, embora o salmista aqui faça referência a si mesmo, ele está falando não deixaste a mim, né? Escarnecer o rei, naquela época era a mesma coisa de escarnecer o povo, era a mesma coisa. Quando você queria atingir o povo, você atingia o rei. Se você queria escarnecer daquele povo, você escarnecia do rei. Então aqui a gente pode entender algo pessoal, mas que envolvia toda a comunidade de Israel. É importante para nós entendermos aqui, meus irmãos, que cada prova, aí você pensa na sua aí, cada perseguição, ou mesmo cada suposta vitória de quem persegue o povo de Deus, olhando para o texto, não se trata de benesses para o inimigo que Deus está dando, se trata do povo de Deus, se trata de propósitos do Senhor para tratar os seus filhos. Não são presentes dados para aqueles que são ímpios. No fim, os inimigos da igreja, meus irmãos, todos eles, sempre serão frustrados, porque eles não podem conter o evangelho, sempre. Eles não podem conter o favor de Deus sobre o seu povo. Opositores da graça não levaram Jesus para a cruz, não foi uma vitória dos inimigos, pelo contrário,
Eles não puderam impedir que Jesus se oferecesse como sacrifício pelos nossos pecados. Aleluia. Gálatas capítulo 1, versículo 4 diz que Ele se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ele se entregou, não teve vitória de inimigo nenhum ali. Os inimigos não puderam impedir a morte de Jesus, assim como não puderam evitar a sua ressurreição. Ele vive, aleluia. E consequentemente eles não puderam evitar a salvação reservada àqueles que são seus. Nenhum poder pode evitar o avanço do Evangelho. Sim, meus irmãos, este é um salmo escrito por um homem que havia sido restaurado pelo Senhor, ou retirado daquele estado de morte. Um Deus que salva seus filhos da morte eterna. Esse salmo é um louvor a esse Deus, aleluia. Esse é um poema escrito por alguém reerguido pelo Senhor, que salva, reerguido por um poder que ouve o clamor de um coração arrependido, que sara esse coração. Davi reconhece isso em forma de louvor. O Senhor que no tempo dele cura aquele que clama. Versículo 2 diz: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Aleluia. Davi mostra aqui poeticamente a profundidade da sua angústia, né? Eu clamei por socorro. Angústia como de um enfermo que caminha para a morte, já vê a morte. Nesse versículo aqui ele ressalta o teor do seu clamor, um grito de socorro, né? Um grito de socorro, para que o Senhor tivesse misericórdia, não apenas dele, mas do povo que sofria pelas consequências terríveis do seu pecado. Nos versículos 8 e 10, deixa a tua Bíblia aberta aí no Salmo 30, versículos 8 e 10 do Salmo, a gente vê o salmista reforça esse clamor por socorro, demonstrando aqui o peso da sua aflição. Ele diz, versículo 8 e o versículo 10, a ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Versículo 10, ouve, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu meu auxílio. Olha que mudança de perspectiva na cabeça de Davi. Ele compreendera que o Deus que providenciou dor para ele era também o único que poderia socorrê-lo. Ninguém mais, ninguém mais. Meus irmãos, o entendimento do salmista aqui demonstra para nós que onde houver um coração angustiado, mas arrependido, há um Deus de misericórdia prestes a agir. O povo estava sendo assolado por uma praga mortal, meus irmãos, uma doença terrível, que tinha o propósito não de condenar, mas de ensinar o rei a não confiar nas próprias forças, mas somente naquele que é todo poderoso. O pecado da autossuficiência de Davi estava sendo punido, como muitas vezes Deus precisa fazer com a gente. Aquele momento tenebroso, né, que Davi estava vivendo, também era de profundo aprendizado. E a gente olha para a gente hoje, esse momento tenebroso, né, que a gente vive, guerras, doenças, o mundo está passando por tantas coisas que, entre as muitas lições, serve para o homem olhar para si e ver como nós somos frágeis diante das mazelas desse mundo. Não faz muito tempo uma pandemia fez a população mundial perceber que ninguém está imune às pragas dessa terra, seja rico, pobre, crente ou descrente, não é? Mas aos crentes, meus irmãos, independentemente de fazermos parte desse contexto mundial, aos crentes há um consolo no meio das tragédias do mundo, um consolo que as tragédias não podem ceifar da nossa vida,
a cura eterna materializada na salvação que a igreja recebeu de Jesus. Nada pode tirar isso de você. Em muitas passagens das Escrituras, meus irmãos, a cura vinda da parte de Deus, ela está relacionada à salvação. A salvação. Em Marcos capítulo 2, versículo 17, Cristo diz assim, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. Então veja a doença aqui relacionada com salvação, com cura. Pelo que o Senhor fez na cruz, meus irmãos, nós fomos sarados da doença do pecado que nos levaria à morte eterna. Sabedores disso, olhando para o texto, para as Escrituras, nós podemos soltar a voz como fez o salmista e dizer: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curastes. Aleluia, aleluia. Que esse seja o nosso canto nesta manhã. E aí no verso seguinte, Davi vai reforçar a ideia de que a sua angústia era semelhante a um estado, como nós falamos lá no início, um estado de profundeza, de silêncio, um poço de destruição. É um termo que ele usa inclusive no Salmo 40, no versículo 2, tu me tiraste de um poço de destruição, de um lamaçal, Desse lugar tenebroso, ele clama ao único que podia auxiliá-lo. O Senhor, no tempo dele, devolve vida ao morto. Olha o que diz o versículo 3: Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Esse verso aqui, ele ressalta exatamente o tema central do Salmo 30, que é a ação misericórdia de Deus, que tira Davi da sepultura, na qual ele havia caído, e levado o povo junto, com ele. A palavra sepultura, ou cova, ela vem do hebraico Sheol, é vista mais de 60 vezes no Antigo Testamento, e sempre relacionada a esse estado em que ele estava, um estado de pós-morte física, mas aqui espiritualmente falando, é esse estado de pós-morte, Sheol, você desceu para a sepultura. Esse era o sentido aqui, simbolismo muito forte. E Davi diz: prestes a descer a este lugar, devolveste-me a vida. Aleluia. Essa sepultura que simboliza esse livramento de morte que o salmista estava experimentando. Davi não havia morrido literalmente, obviamente falando, mas ele temia por sua vida, até que Deus ouve o seu clamor e o livra. Meus irmãos, o simbolismo aqui é muito forte, Davi louva ao Senhor com palavras de profunda gratidão. Ele sabia muito bem de onde Deus o havia tirado. Ele usa isso poeticamente, ele consegue retratar dessa forma esse clamor. Deus o tirou daquele lugar, e esse é o espírito que deve inundar o coração de todo ser que respira, como diz o Salmo, No verso 9 ele vai dizer, retratar muito bem isso, ele diz assim: se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Diz: eu preciso estar vivo para te adorar, Senhor. É isso que ele está falando aqui. Os salmos que Davi compunha era sempre uma resposta de um coração vivente a Deus, de um coração restaurado, que Deus trouxe de volta à vida. Meus irmãos, vivem aqueles que são alcançados pela graça salvadora do Senhor. Você foi alcançado, você vive, aleluia. Vivem aqueles que compreendem a grandeza do Senhor e ao mesmo tempo compreendem a sua pequenez. Esses são aqueles que vivem. E todo ser que vive louva ao Senhor, diz o Salmo, Após a atitude soberba que ele teve, de confiar na força que vinha daqueles homens, Davi agora, que diferença, se prostra diante do Senhor e o louva. Quando estamos cheios de soberba, de autoconfiança, não sobra espaço para adorar ao Senhor. Às vezes Deus precisa tirar isso do nosso coração, para que a gente assuma o nosso devido lugar, aos pés do Senhor.
Que diferença, né? Quando a gente olha para esse salmo, a gente vê que quem está vivo para a eternidade, vive para glorificar o nome do Senhor. Esse é o nosso propósito, aqui e para a eternidade, glorificar o nome do Senhor. Davi, meus irmãos, assim como nós, não merecia o favor de Deus, não merecia mesmo. Certo da misericórdia que o alcançou, nas palavras do salmista a gente vê, apesar do pecado que ele cometeu, o rei se reporta ao único que é digno de todo o louvor, porque vidas restauradas verdadeiramente louvam ao Senhor. Olha o que diz o versículo 4: cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Aqui a gente vê um salmista cheio de vida, restaurado pela ação misericórdia do Senhor. A maneira como ele vai encerrar o Salmo 30, olha aí para o texto, versículos 11 e 12, reflete perfeitamente a resposta de um coração que fora tirado da cova, um coração que agora se alegra na presença de Deus, o Deus da graça que o salvou. Olha os versículos 11 e 12, ele diz: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti, e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Olha só, que coração transformado, consolado. Quando nos faltar motivos para sermos gratos, meus irmãos, para cantar louvores ao Senhor, façamos como Davi, lembremos da onde Ele nos tirou. De onde o Senhor te tirou, meu irmão, minha irmã? Eu vou te dizer de onde Ele te tirou. Ele nos tirou da sepultura do pecado para a vida eterna com Cristo Jesus, sem que nós merecêssemos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Consciente desse favor imerecido de Deus, Davi conclama o povo a louvar coletivamente ao Senhor por sua infinita misericórdia. Ele fala: cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Ele não quer louvar sozinho, Ele quer o povo louvando com Ele. Meus queridos, um canto sincero de louvor é algo que os santos devem oferecer a Deus, porque Ele nos tirou da morte. Essa é a minha motivação de louvar ao Senhor, pelo que Ele fez, não pelo que Ele fará. As Escrituras revelam em muitas passagens a face de um Deus que gosta de música, né? Deus gosta de música, sobretudo da música que provém de um povo agradecido, de um povo que o louva porque o ama. Daí a razão de não haver sentido nenhum nós cantarmos canções que não exaltem somente ao Senhor nos cultos públicos. Não faz nenhum sentido. Músicas que exaltam o homem não se enquadram no santo louvor que deve ser oferecido ao Senhor e que agrada a Ele. As músicas não são para nos agradar. Ah, eu não gosto dessa música, vou cantar só a próxima, vou esperar a próxima. Ah, eu não conheço essa música aí, não gostei. Não é para você, não é para mim, é para o Senhor. É para o Senhor. Se não conhecemos a música nova que é cantada na igreja no primeiro culto, procuremos aprender, focar no texto, na letra, na melodia. Da próxima vez que ela for cantada, eu já sei. Assim funciona. O canto de um povo que reconhece a Deus, meus irmãos, deve ser encarado como um culto sagrado ao Senhor. Por isso Davi convida o povo para acompanhá-lo em louvor ao Senhor. A esse povo ele chama de fiéis. Outras traduções falam de santos. Evidentemente que essa fidelidade aqui, ou esse status de santos, não era mérito do povo. Claro que não. Foi uma escolha do próprio Deus em fazer os seus filhos fiéis a Ele, porque nós sozinhos não teríamos essa condição.
Meus irmãos, sim, meus irmãos, nós somos chamados de fiéis, não apenas porque nós seguimos uma religião, ou porque nós fazemos parte de uma congregação evangélica, não é isso que nos faz fiéis, ou porque eu deixo meu dízimo lá, não. Os fiéis verdadeiros são aqueles que o Senhor chamou por meio da sua infinita graça. Se Ele nos chamou, Ele nos torna fiéis a Ele, aleluia, por graça. São a esses aqui, esses fiéis, que o salmista se refere e convida a se unirem a Ele em louvor. Cantem louvores ao Senhor, cantem louvores ao Senhor, meus irmãos, pois Ele é digno. Alegrem-se na presença do Senhor, na hora do louvor, alegrem-se na presença do Senhor, porque Ele se agrada em ouvir o canto do seu povo. É lindo quando a igreja canta, é lindo ouvir a voz da igreja cantando ao Senhor, Ele se agrada disso. Que essas palavras aqui, meus queridos, sirvam de lição aí para nós, quando nós não ligamos em chegar no meio do louvor, ou mesmo no fim do louvor, às vezes porque demoramos demais nos arrumando, perdemos a hora devido a outros compromissos, que em tese deveriam ser menos importantes do que oferecer o nosso louvor a Deus na companhia dos irmãos. A gente olha para esse texto aqui e derruba qualquer tese daqueles que pensam, não, eu vou chegar na palavra que é mais importante. Louvor. Eu nem gosto muito daquele Antônio, que ele tem uma voz. Se fosse o pastor Clóvis cantando, então eu não ia nem para a palavra, para não perder a unção, se fosse ele cantando, né? Meus irmãos, não é assim não. Não é assim não. Quando nós lemos esse salmo aqui, não é difícil a gente se identificar com a humanidade de Davi, né? Por um momento ele esqueceu de louvar a Deus, porque ele olhava para ele mesmo. Quantas vezes Davi foi repreendido por Deus por causa do pecado, para em seguida, não termina aí a história, para em seguida ser alvo da misericórdia do Senhor. Por outro lado, meus irmãos, nós deveríamos nos identificar também com o lado adorador de Davi. Davi era um homem que compunha canções ao Senhor, que na alegria ou na tristeza ele louvava ao Senhor, com toda a sinceridade do seu coração. Precisamos também nos inspirar no exemplo do salmista. No verso 5 do Salmo, Davi vai detalhar a razão que o motivava a louvar a Deus, já caminhando para encerrar o texto. A mesma razão que deveria motivar o povo a acompanhá-lo, porque ele está chamando o povo para acompanhá-lo, independentemente da circunstância. Ele conclama o povo a unir-se a ele em adoração. Por quê, meus irmãos? Porque a ira de Deus ela passa, mas o favor permanece. Olha o que diz a parte A do versículo 5: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Meus irmãos, há uma tendência aqui da gente associar esse verso como sendo uma referência. Agora a gente olha de novo para o texto lá de 1 Samuel, 1 Crônicas, uma referência à praga que o Senhor mandou sobre Israel devido ao pecado do rei, sendo aqui uma figura da ira passageira de Deus, que durou um curto período de tempo, 3 dias, né? Então faz sentido aqui, quando você faz essa associação. A ira só dura um instante, referência a essa praga que durou 3 dias por lá, faz sentido. Todavia, muitos tendem a interpretar esse verso aqui também com uma literalidade temporal que não se aplica direito aqui ao sentido mais adequado desse texto. Evidentemente que Deus pode curar a alegria dos nossos corações após uma noite, claro, ou até menos, ou instantaneamente. Choro pode durar uma noite, passou a noite, no outro dia eu posso estar feliz. Esse não é o ponto. Claro que Deus pode fazer isso. O cerne aqui é não limitar esta alegria que vem do Senhor a um tempo específico, muito menos a um tempo transitório,
Notem as palavras da frase, a frase mais famosa desse Salmo 30, não é essa primeira, é: o choro pode persistir uma noite, pode durar uma noite, mas a alegria irrompe pela manhã, ou a alegria vem pela manhã. Mas olha o que vem antes, o salmista vai dizer assim, um favor dura a vida toda. Faz todo sentido a gente ver o que vem antes. Eis aqui, meus irmãos, uma resposta possível para aquelas manhãs em que a alegria, humanamente falando, não vem. Sabe por quê? Porque nem sempre nós acordamos com aquela sensação de bem-estar, de euforia prazerosa, que nós costumamos chamar de alegria, né? A alegria que Davi se refere aqui, meus queridos, não pode estar limitada a uma sensação hedonista de quem busca somente os prazeres desse mundo. Não. A alegria de Davi aqui assemelha-se, citando um exemplo, à alegria de Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, estando preso em Roma. Imagina a angústia de um evangelista como Paulo, meus irmãos, que queria estar na rua, plantando, falando para as pessoas de Jesus, acordava de manhã e se descobria preso. Como a alegria vem pela manhã no coração de um missionário preso na sua casa. Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. A gente está vendo aqui, meus irmãos, nem Paulo, em sua carta aos Filipenses, tampouco Davi, no salmo aqui de número 30, estão falando de uma alegria transitória, de uma alegria comum, de uma alegria mundana. Para entender melhor esse estado de contentamento, muito mais do que um sentimento feliz, nós precisamos atentar para o contraste que aparece na primeira parte do verso. A sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. A ira por um instante, o favor de Deus pela vida inteira. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, o Deus que se alegra diante de um coração arrependido, que o louva, é o mesmo Pai misericordioso que alegra os seus filhos na angústia. Sim, meus irmãos, Deus alegra o seu povo com favor eterno. Parte B do versículo 5 diz: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Esse contraste retrata aqui perfeitamente a distinção entre a lei e a graça, entre a consequência do pecado, ou a consciência do pecado, e o poder do evangelho. Deus, claro, corretamente pune o pecador, castiga o pecador, mas por causa da obra de Cristo, o seu favor dura para sempre. O evangelho predomina sobre o pecado. Aleluia. O castigo temporário leva Davi a louvar ao Senhor pelo seu favor eterno. Olha o contraste. O castigo é temporário, mas o favor é eterno. E Davi entende isso, e ele louva ao Senhor pelo livramento da morte que ele e o povo receberam. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra obviamente não está falando conosco de uma alegria passageira. O que é momentâneo nesse salmo aqui não é a alegria que vem do Senhor. O que é momentâneo aqui, olhando para o texto, é a ira de Deus, figurando aqui como disciplina, como castigo, claro que não é condenatória. O que é momentâneo aqui no Salmo 30 é a angústia, é a dor, é o choro. Isso é momentâneo. Você crê, meu irmão? A dor, a angústia, ela é momentânea. O favor é eterno. Descansa teu coração. Aleluia. Nesse ponto aqui, para embasar melhor a nossa aplicação desse versículo 5 à nossa vida, nada como recorrer às palavras de Jesus, quando ele ensinava aos seus discípulos sobre a mesma alegria a qual Davi se referia. Ele diz assim, João capítulo 16, versículo 20, 21
e 22. Ouça. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Olha a promessa do Senhor. Aí ele vai dar uma ilustração. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, o que acontece, mamães? Ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino, uma menina. Segue o texto, assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Aleluia, meus irmãos. Deus socorre no tempo dele. Deus socorre no tempo dele, meus irmãos. E a alegria que vem pela manhã não é essa alegria do mundo, não. É o favor eterno que nós temos de Deus em nossa vida. A alegria que vem pela manhã é a sua misericórdia que se renova todos os dias. A alegria que vem pela manhã é a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Quem pode roubar isso de você? Ainda que você esteja triste, o teu coração precisa se alegrar nessa verdade. Ela vem pela manhã, sempre. É como que quando a gente dorme, meio que Deus trabalhando, a gente está dormindo, precisa descansar. Quando a gente acorda, parece que vem todo o peso do mundo, dos problemas da nossa vida. Não, antes de qualquer coisa que venha à sua mente, meu irmão, Cristo te salvou, você é filho do Senhor. Levante-se glorificando ao Senhor da tua vida, que te tirou da sepultura. A alegria sempre vem pela manhã, para quem é do Senhor. E essa alegria o mundo não pode dar. E mais, essa alegria ninguém pode tirar. Aleluia. Caminhar para concluir, meus irmãos. Quando a alegria não vem pela manhã, nós podemos descansar num Deus que socorre o seu povo. Descansa. Mas a gente precisa aceitar, precisa compreender que o tempo do socorro é dele. É o tempo dele, não é o nosso tempo, não é o nosso jeito. Esse salmo nos possibilita mergulhar na mente de um autor, de um salmista, extrair a sua experiência profunda com Deus e a maneira como Deus trata a vida dele. O texto de hoje nos remete, meus irmãos, a quão precioso é o favor do Senhor. Ao mesmo tempo, nos remete ao quão perigoso pode ser ao apego às coisas passageiras desse mundo. Lembra? Foi o crescimento numérico, foi o crescimento material que levou Davi a cometer um pecado abominável aos olhos de Deus. Ele desviou para si, para o seu poderio, para o poder do seu exército, a segurança que ele deveria esperar somente no Senhor. Temos que ficar atento. Nesse salmo, Davi confessa o próprio pecado. Olha aí no versículo 6 e 7. Ele confessa o próprio pecado. Ele diz: quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Olha o versículo 7. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a tua face, eu fiquei aterrorizado. As palavras de Davi revelam o quanto ele estiver aflito depois de ter presunçosamente imaginado estar seguro nele mesmo, por saber que ele tinha um exército de mais de 1.100.000 homens. Meus irmãos, num simples agir de Deus, Davi assistiu a uma praga matar 70.000 homens em 3 dias, sem que espadas, carros de guerra pudessem fazer absolutamente nada. A angústia dele, de ter pecado contra Deus, o leva ao arrependimento. Muitas vezes, a angústia é o agir de Deus, nos resgatando da sepultura.
A resposta de Deus a ele veio em forma de perdão, em forma de misericórdia. Esse salmo aqui, meus irmãos, portanto, ele é fruto de um coração pecador, mas reerguido da sepultura, restaurado, feliz, que goza agora do favor, mas não de um favor qualquer, mas de um favor que é para toda a vida. O Senhor é glorificado por isso. Mais um detalhe importante sobre esse salmo aqui, meus irmãos: além de um canto de louvor do salmista, é também um cântico de fé. O título da poesia nos diz o quê? Que se trata de um cântico para dedicação ao templo. Ali naquela eira adquirida por Davi, um maravilhoso templo seria erguido ao Senhor. Presume-se que foi ali naquele lugar que Davi tenha recebido a inspiração para escrever este salmo de dedicação a um templo que ele não veria. A promessa de construção da casa de Deus em Jerusalém estava sobre Salomão, o seu filho. A Davi coube apenas comprar o terreno, comprar o material para a construção. Logo, meus irmãos, esse salmo também é um cântico de fé, visto que Davi não iria contemplar o templo. Meus irmãos, pela fé, nós podemos cantar algo assim, como Davi fez: olha, glórias a ti, Senhor, eu te louvo por toda a graça que eu ainda não vi, mas que desde já, por meio do teu Filho amado Jesus, eu te glorifico. Era o que Davi fazia. Eu te glorifico, Senhor, pelo que tu já fizestes e pelo que tu vais fazer, e que eu não vou ver, mas eu creio. Eu sei que diante de dias sombrios, meus irmãos, dias tenebrosos, não faltam perguntas como: até quando vai durar esse choro, Senhor? Até quando vai durar esse choro, essa angústia, essa dor? Então tá, meus irmãos, que nos sirvam de resposta às experiências de Davi, descritas em forma de salmo. Que fique para nós a confiança em um Deus que socorre o seu povo no tempo dele. Que fique para nós o entendimento de que Ele é o Senhor do tempo, e que Ele age no momento em que Ele planejou agir, e não no nosso momento. Que fique em nossa mente a experiência de um homem que, ao se arrepender, viveu a experiência de ser reerguido por Deus, curado, tirado da sepultura. Aleluia. Que fique para nós a resposta do salmista em forma de louvor, diante do constrangedor favor de Deus. Versículos 11 e 12, lê comigo: mudaste o meu pranto em dança, aleluia, a minha veste de lamento em veste de alegria, louvado seja o Senhor, para que o meu coração cante louvores a ti, ó Deus, não se cale, Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Louvado seja para sempre aquele que é o único digno de glória e de louvor em nossa vida. Aleluia. Que nosso canto hoje, meus irmãos, hoje e sempre, e durante todo o tempo que o Senhor queira que nós ainda estejamos nessa terra, seja um cântico de fé, na alegria que vem pela manhã, no favor eterno do Senhor. Nós já entendemos que a alegria é essa, o favor eterno do Senhor, que nos mantém firmes em meio às lutas, que não serão poucas nessa terra, mas nós temos uma alegria que toda manhã se renova. O Senhor me salvou, o Senhor me resgatou. Nós temos a certeza da salvação em Cristo Jesus. Quer motivo melhor para esse do que esse para louvar a Deus? Então fica de pé, vamos orar e vamos louvar a Ele. Senhor, nós te louvamos pela tua santa palavra, Senhor. Obrigado porque muitas vezes nos passa pela mente uma possibilidade de tu não ouvires o nosso clamor, e por isso acordamos de manhã sentindo a mesma angústia com a qual dormimos. A tua palavra nos diz essa manhã que a tua alegria não está presa ao tempo do homem. A tua palavra, ela não se renova porque nós interpretamos erradamente a tua palavra, ou porque desejamos isso desesperadamente. A tua palavra nos ensina que a tua alegria, ela é eterna e ela é presente em nossas vidas, pelo que Cristo Jesus já fez na cruz por nós. A
tua alegria se renova a cada manhã, nas mentes e corações conscientes da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Apesar das dores, apesar das lutas, a tua palavra nos ensina a ter paciência, a esperar no socorro do Senhor, no teu tempo, Senhor. Nos ajuda, nos alegra, Senhor. A tua palavra nos ensina que tu és um Deus que se alegra em ver um povo que canta louvores a ti. A tua palavra nos ensina um salmista com o coração arrependido, chamando o povo para cantar com ele. Ele não podia conter aquele canto, ele não queria louvar sozinho. Que nós sejamos assim, Senhor. Que o nosso canto contagie as pessoas, que o nosso canto encoraje as pessoas, que a gente nos alegre cada culto que possamos cantar a ti, e quando sairmos aqui, nosso coração continue cantando louvores a ti, pelo que tu já fizeste por nós. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.